Meus irmãos, a paz do Senhor. A sua Bíblia comigo com gentileza. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2, a parte B do versículo. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do Daniel, pastor desta igreja. Que Deus abençoe todos os companheiros na minha retaguarda. Um prazer ouvir a todos. Que Deus nos abençoe. Quando nos encontraram, digam glória a Deus. Êxodo capítulo 3, parte B do verso 2, diz assim: Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Repito: Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos que Deus cria toda uma situação e leva Moisés para a terra do Egito, para que ele possa, na verdade, se tornar um libertador de um povo que muito sofria na mão de um novo faraó. Este povo estava sendo escravizado e Deus levanta um grande líder por nome de Moisés para que pudesse ir até este povo na terra do Egito e trazê-los deste cativeiro. Só que é interessante nós vermos que antes de Moisés ir a esta missão, ele tem um encontro com o Senhor Deus. Numa certa feita, quando ele estava por sobre o monte Horebe, a Bíblia nos mostra que quando Moisés ele sobe por sobre o monte, ele vai presenciar uma cena e isso vai atrair a sua atenção. É no momento em que Moisés olha para uma sarça e ele percebe que esta sarça estava se consumindo, estava incendiada de uma glória reluzente. E é interessante nós vermos que a sarça, ela não perdia a sua estrutura física, ela estava incendiada, mas porém mantinha a sua estrutura. Eu poderia falar aqui a respeito de Moisés, mas estou trazendo esta informação, mas quero focar no instrumento que Deus usa para falar com Moisés e o designar a esta missão. O instrumento que Deus usa é exatamente a sarça. Mas é interessante que quando nós olhamos para esta planta, nós percebemos que ela tem algumas características. E características essas que na lógica humana jamais qualquer um de nós que estamos aqui, se fôssemos escolher algo para ser um meio de comunicação, escolheríamos a sarça. Por quê? Porque quando nós olhamos para esta planta, nós percebemos que ela não possui uma bela aparência. Ela não é uma planta sofisticada. A sarça cresce aproximadamente 1,5 metro de altura. Olhe para cá. E existe época em que ela perde as suas folhas. Como se não bastasse isso, a sarça é uma planta que ela não produz nenhum tipo de fruto. A sarça é uma planta solitária, porque as suas raízes são extensas, e qualquer outra planta que for ou ficar do lado de uma sarça, sendo ela mais frágil ou sendo ela mais sofisticada, ela acaba morrendo, padecendo. É interessante
que a sarça, ela não produz nenhum tipo de aparência, não produz nenhum tipo de fruto que chama a atenção dos olhares humanos. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós identificamos um Deus que não olha para a aparência. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e percebemos que Deus pouco importa com a aparência. Deus sempre vai olhar para aquele que tem disponibilidade para fazer a obra dele, para que o nome dele seja glorificado. Olhe para cá, porque além de aparência, a sarça também era e é, até os dias de hoje, uma planta, Daniel Almeida, desprezada. Olhe para cá, se não tem fruto, se não tem aparência, se não tem aroma, para quem é que eu vou querer uma planta como esta? Para quem é que eu vou querer cultivar uma planta como esta? Ninguém aqui pode ser, irmão, mentiroso em dizer que para plantar no seu quintal escolheria uma sarça, que para plantar no seu jardim escolheria uma sarça. É óbvio, a lógica humana, qualquer pessoa que for plantar uma árvore no seu quintal vai plantar uma árvore para usufruir dos seus frutos, para usufruir da sua sombra. Vai plantar no seu jardim uma orquídea, uma margarida. Por quê? Porque é sofisticada, é bonita. Só que eu olho para um Deus que não está à procura de gente sofisticada demais. Esse tipo de pessoa que sobe numa Gillette e diz: eu quero congratular com a igreja, eu quero falar aqui algumas coisas através de uma boa exegese. Vai plantar batata, vai de cá para lá. Ninguém veio aqui para olhar para ninguém. Se você está aqui no sábado do fogo, foi porque você veio para olhar para Deus, você veio para sentir a glória de Deus, você veio para receber o poder de Deus. Eu encerro aqui. Escute isso aqui. Pegue uma orquídea, pegue uma jasmim, pegue uma margarida, uma muda de uma planta frutífera, exponha ela lá no deserto, onde de dia é 50 graus de calor e de noite é menos 5 abaixo de zero, e veja o que acontece. A margarida, a jasmim, a orquídea ou qualquer outra planta sofisticada demais, exposta ao calor, morre. Exposta ao frio, morre. Está vendo por que Deus faz assim?